Nos ajude a pregar. Eu acho que o pessoal hoje perdeu um pouco a linha no som daí da frente. Mas vocês estão me ouvindo bem aí de trás? Tá bom? Tá tranquilo? Perfeito. Eu quero falar sobre a nossa responsabilidade diante de Deus. A nossa responsabilidade diante de Deus. Ezequiel, capítulo 3. Versículos do 16 ao 22. Ezequiel 3, do 16 ao 22. Todos acharam? Acharam? Diz assim: ao fim dos 7 dias, a palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, disse ele, eu fiz sentinela para a nação de Israel. Em algumas versões está escrito atalaia. Por isso, ouça a palavra que digo e leve eles a minha advertência. Quando eu disser ao ímpio que ele vai morrer, e você não o advertir, nem lhe falar para dissuadi-lo dos seus maus caminhos, para salvar a vida dele, mas para mim você será responsável pela morte dele. 19. Se, porém, você advertir o ímpio, ele não se desviar de sua impiedade ou dos seus maus caminhos, ele morrerá por sua iniquidade, mas você estará livre dessa culpa. Da mesma forma, quando o justo se desviar de sua justiça e fizer o mal, e eu puser uma pedra de tropeço diante dele, ele morrerá. Uma vez que você não o advertiu, ele morrerá pelo pecado que cometeu. As práticas justas dele não serão lembradas. Para mim, porém, você será responsável pela morte dele. Se, porém, você advertir o justo e ele não pecar, certamente ele viverá porque aceitou a advertência e você estará livre dessa culpa. A mão do Senhor esteve ali sobre mim e ele me disse, levante-se, vá para a planície e lá falarei com você. Paizinho, obrigado por essa noite, obrigado por esse tempo, obrigado por essa casa de oração, obrigado pela tua igreja que se reúne aqui nesta casa de oração, obrigado pela liberdade que temos em nossa nação para cultuar o teu nome. Obrigado, Senhor, porque podemos não apenas ler a Bíblia no templo, mas podemos fazê-la no nosso dia a dia, quer seja em casa, quer seja no ônibus, quer seja no metrô, quer seja até mesmo no carro ouvindo. Obrigado pela liberdade que temos. Obrigado, Senhor, por termos a consciência que podemos orar e estamos sendo ouvidos. Obrigado pela certeza que, apesar das grandes lutas dessa vida, Tu estás conosco. Tu és sim a nossa direita, Tu és a nossa esquerda, Tu és a nossa frente, Tu és a nossa retaguarda. Nós não estamos andando sozinhos, Tu estás conosco. Obrigado por isso. Obrigado pelo Teu cuidado, obrigado por Tua atenção, obrigado, Senhor, por suas advertências. Obrigado pelas formas como o Senhor nos movimenta. Obrigado por ser um Deus tão presente. Tu és maravilhoso, Tu és conselheiro, Tu és Deus forte, Tu és príncipe da paz. Tu és sim, Senhor, o Deus que guarda, o Deus que lembra, o Deus que faz promessas, o Deus que não volta atrás na palavra, um Deus que não se arrepende. Tu és o Deus que nos guarda. Obrigado por isso. Pedimos-te então, fale-nos através da Tua doce palavra, porque ela penetra até as visões da nossa alma e do nosso espírito, e é apta para discernir os pensamentos do coração. Fale conosco, porque carecemos ouvir Tua voz, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. A nossa responsabilidade diante do Senhor.
Nós estamos vivendo um tempo de grandes potencializações. Aquele que mentia, está mentindo muito mais. Aquele que era promíscuo, está sendo ainda mais promíscuo. Aquele que tinha amor ao pecado, está cometendo mais pecado. Mas como diz a palavra, aquele que é santo, está procurando se santificar ainda mais. Aquele que é limpo está olhando constantemente seu caminho e buscando se limpar ainda mais. Aquele que é instruído está buscando se instruir ainda mais e há de convir naquilo que é da parte do Senhor. Os jovens que com o coração inclinado se apresentam diante de Deus, estão se doando, se permitindo ser gastos no reino dos céus, sabendo certamente que a sua juventude é para o Senhor. E os adolescentes que amam Jesus estão se guardando, se preservando, se lançando ainda mais. Sim, estamos vivendo um tempo de potencializações. E há de confiar que esse tempo de potencializações também é um tempo de muitas, mas muitas loucuras. Porque, se por um lado ouvimos, às vezes, heresias, hoje estamos ouvindo muito mais. Se às vezes sabíamos de algum herege, hoje em dia, muito mais. Se antigamente ouvimos de deturpações bíblicas, hoje ouvimos muito mais. E tudo isso precisa ser analisado com cuidado à luz da palavra. Para que, primeiro, não nos tornemos juízes do outro ou dos outros, mas levemos a luz do Evangelho. Um dia, dentro de sala de aula, falava aos seminaristas que no tempo que estamos vivendo, não adianta nós apontarmos a falha do pastor A, do pastor B, da igreja A, da igreja B, do apóstolo A, do apóstolo B, do bispo A, do bispo B, não adianta. O que o mundo precisa ver em nós é a coerência do Evangelho e a luz de Deus. Quem está nas trevas não está ligando muito para mais um que caiu, mas eles estão antenados para aqueles que perseveram em acreditar, em confiar no Senhor. Que o mundo então ainda se assuste quando um cristão tropeçar, porque se assustou, porque sabe que a igreja ainda é diferente. Não adianta criarmos teatralizações, historinhas ou histórias. Precisamos estar firmes quanto àquilo que Deus tem para falar aos nossos corações e ao coração de todo mundo, a começar de nossas vidas. E por isso, ao ponto de não nos colocarmos como juiz do outro, precisamos também lembrar que somos exemplo para o mundo. O mundo precisa olhar para nós e ver pequenos cristos. Precisam olhar nossas palavras e falar, é diferente. Precisam nos olhar com as nossas vestes, e ainda que não seja aqui um pastor que doutrina a igreja com aquilo que pode não mandar, acredito piamente que quem tem o Espírito do Senhor sabe olhar para o espelho e saber se está, se está corretamente vestida para Deus ou não. Que o mundo então nos olhe em nossas vestimentas e fale, é diferente. Que olhe para o nosso corpo. E por mais que o mundo esteja indo com uma onda de modismo, de uma cultura tão asseverada, que possam olhar para nós e falar, não é que são diferentes? Para o mundo, ser diferente é ser igual. Mas para o reino de Deus, ser diferente é ser diferente. Não é ser bitolado, não é ser
beato, antes que nos chamem de beatos, antes que nos chamem de religiosos, é melhor do que picaretas, do que desonestos, do que maledicentes, do que prostitutos. Que voltem então a nos chamar de Bíblias. Que voltem a nos chamar como aqueles que parecem do outro mundo. De fato, não estamos aqui, mas não somos daqui. Precisamos olhar para nós mesmos e lembrarmos diuturnamente que Deus nos chamou para sermos exemplo. Como igreja, ser exemplo ao mundo. Para isso, precisamos em todo tempo tomar cuidados. Porque nós temos uma grande nuvem de testemunhas que se posicionaram à nossa volta e estão buscando, ao tempo, uma motivação e, ao mesmo tempo, uma brecha para apontamentos. Não podemos ceder. Somos de Deus. Diga comigo, eu sou de Deus. Eu não sou criatura mais, eu sou filho de Deus, eu sou filha. Fala assim, eu sou filho, eu sou filha. E o filho e a filha querem ser como o papai. Há sim um grande desafio. Estamos vendo logo grandes nuvens de pessoas que vão se levantando diuturnamente, enfileirando os arraiais, e que em alguns momentos nos causam realmente algumas perplexidades, ou quem sabe desperta em nós uma atenção. Olhamos aqui e acolá e percebemos algumas verdades que não podemos perder de vista. Se nós precisamos ser exemplos, nós precisamos então nos posicionar para isso, diante do Senhor. E para isso eu quero tecer aqui algumas verdades. Primeiro, nós somos atalaias, sentinelas. Há uma grande responsabilidade sobre todos nós. Dizia em uma corrida com a minha esposa, e literalmente corrida, que às vezes olho essa geração e me dá angústia, porque nós estamos fazendo associados e não discípulos de Cristo. Nunca se viu uma geração tão extraordinária assim como os dias atuais, inteligentes, fáceis de lidar no sentido de inovação, mas uma geração que está buscando disruptura, romper, e esse rompimento em inúmeras vezes está trazendo certas dificuldades para a igreja. Nós precisamos ser atalaias para eles. Nós precisamos mostrar o caminho. Precisamos ser sérios. Precisamos dizer para eles o que é pecado. Falava com a minha esposa nessa corrida, Mona Lisa, parece que a nossa geração não sabe mais o que é pecado. E eu olhei para ela e falei, a culpa é minha como pastor.
A culpa, infelizmente, é dos muitos pastores que estão aí, que poderiam estar usando a influência que tem para falar sobre pecado, sobre o céu, sobre o inferno, sobre Jesus, sobre Deus, fazendo essa geração compreender a importância do arrependimento. Todavia, estão pregando a mensagem de que você está no erro, mas Deus te entende. Está errado, mas Deus está compreendendo o errado da sua vida. A coisa está desandando, mas Deus te ama ainda assim, então fica tranquilo, vai seguindo que vai dar tudo certo no final. Ei! Até me assustei, bateu e voltou. Perceba, bateu lá e voltou, né? Que coisa. Repito, é impossível termos comunhão com Deus numa vida de pecado. É impossível, meus irmãos. O pecado, ele gera morte. Deus não se relaciona com mortos, Deus se relaciona com vivos. Quem está entendendo esse negócio aqui? Eu estou errado, mas eu nunca tive comunhão como eu tinha com Deus. Eu estou errado, mas eu estou ouvindo a voz do Espírito Santo. Eu estou errado, mas eu ainda continuo sendo visitada por Deus, visitado por Deus. Nós estamos sendo visitados por Deus. É bem verdade que Deus não se escandaliza com os nossos escândalos, mas nós usarmos isso como uma concessão para aquilo que estamos fazendo e assinarmos embaixo como sendo certo, isso não procede. Essa geração desconhece o pecado, porque nós não estamos mostrando para eles o que é pecado. Então minha esposa me falou, mas Diego, eles podem ler a Bíblia, eles têm acesso pelo smartphone, eles podem ler em suas respectivas casas, mas como eles serão despertados se nunca ouviram sobre aquilo? Até o momento que eles ouviram continue fumando, continue cheirando, continue bebendo, continue se prostituindo, continue fazendo isso, porque Deus chama do jeitinho que você é. Larga a vida de pecado. Não tem como ter comunhão com Deus vivendo conscientemente uma vida de pecado. Pecado continua matando, o pecado continua nos separando de Deus, porque Deus é santo. O pecado continua envolvendo tantos e levando-os à destruição, porque o salário do pecado é a morte. É nossa responsabilidade liderar essa geração, não passando mão na cabeça, não subtraindo pontos, pilares bíblicos, não deixando de lado aquilo que é princípio bíblico, mas apontando, levando-os a compreenderem que necessitam se arrepender dos seus maus caminhos. Que o mundo olhe para nós e aponte pessoas que antes optaram a agradar a Deus e não aos homens. Atos capítulo 4. Que olhem para nós e descubram homens e mulheres que estão dispostos a serem apedrejados, perseguidos, caluniados. Atos capítulo 15, 16, 17, 18 e 19. Que olhem para nós e vejam pessoas que estão dispostas a doarem as suas vidas, mesmo em perigo de morte. Atos capítulo 20. Homens e mulheres que estejam dispostos a irem em caminho abertamente para aquilo que chamamos de prisão. Atos capítulo 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 e 28.
que encontre em nós a dignidade de quem conhece, entende que era morto. Romanos capítulo 4, Efésios capítulo de número 2. Que compreendem perfeitamente que estavam mortos em seus pecados e delitos, e que foi a graça de Deus que os tirou do lamaçal do pecado, Romanos capítulo 5, que compreendem que a vida estava destruída, estava afastada da glória de Deus, Romanos capítulo 3, versículo de número 23, e Romanos capítulo 6, versículo de número 23, precisamos nos despertar para essa realidade. Precisamos dizer ao mundo que o pecado mata mais do que o Covid. Como disse o irmão Vandeci aqui pregando. Que a iniquidade destrói mais as almas do que qualquer tipo de medicamento errado. Que a mentira deturpa o nosso ser, que a falsidade modifica as entranhas da nossa alma. Precisamos então olhar para essa geração com um olhar de amor, com um olhar de graça, compreendendo que também não merecíamos tal salvação, mas Deus nos salvou, e nós precisamos mostrar para eles que eles não eram bonzinhos, por isso Jesus os amou, que eles não eram especiais e por isso Jesus os amou, que eles eram o suprassumo da coisa boa e por isso Deus sentiu uma fraqueza e por isso os amou. Não, Deus os amou no meio dos pecados e delitos deles, e hoje o que eles precisam fazer? Se ouvirem a voz do Senhor teu Deus, não endureçam o vosso coração. É um chamado, é uma compreensão de olhar para aquilo que está acontecendo e dizer: não posso fechar os olhos àquilo que está acontecendo. Ei, o teu caminho é de morte. O que você está fazendo não vai edificar, vai te destruir. O pecado te dá a falsa sensação que você é o cara, mas no final é vergonha que te espera. Acorda! Abra os seus olhos, abra o seu entendimento, compreenda aquilo que Deus tem. Olha como falamos aqui de manhã, Deus sempre tem algo melhor e maior para as nossas vidas. Se nós precisamos falar, nós precisamos então, no mínimo aqui, observar algumas coisas. Só é possível falar daquilo que nós detemos autoridade. Não dá para falar da Bíblia se nós não lemos a Bíblia. Quem entende isso? Senão vai ser discurso vazio. Você precisa conhecer o Deus da Bíblia. Precisa conhecer a Bíblia, que é a palavra de Deus em linguagem humana. E aí você vai compreender que você não é juiz do outro, mas você está ali como exemplo, e você vai ter o amor de sentar e discipular essa geração, não com as concessões naturais que estamos vendo, não com as possibilidades de associações como estamos vendo, mas com a verdade da palavra, com a verdade do Evangelho, não fazendo associados, mas fazendo discípulos para Jesus. A responsabilidade é nossa. Precisamos olhar e com cuidado dizer não. Com amor dizer não. Com a ternura dizer não. Há caminhos que para um homem parecem bons, mas o seu fim é a morte. Mas tem um outro aspecto.
como a nossa responsabilidade diante de Deus. Se nós precisamos alcançar essa geração com a verdade do Evangelho, mostrando-lhes o caminho, a começar de sua casa. Também existe a outra responsabilidade, que é daqueles que precisam buscar conhecer também a verdade. Conheci. Agora prossiga em conhecer ao Senhor. Por mais que nós paremos, às vezes usemos muitas desculpas, dizendo a culpa de eu não estar assim é por causa do cachorro A, do cachorro B, do gatinho A, do gatinho B, do cuidado com a casa do outro, com o zelo pela roupa que não tenho. Ei, o cuidado daquele que não me abraçou, como disse mais cedo, do aperto de mão que não tive, do olhar que não tive, do sorriso. É difícil sorrir com esse negócio na cara o tempo todo. Eu estou aprendendo algo extraordinário, sorrir com os olhos, balança um pouco a sobrancelha, a pessoa fala, o pastor está sorrindo para mim, aleluia. Nós precisamos sair desse caminho das desculpas. O líder A não me vê, o pastor A não vê, a pastora não me enxerga, o bispo da minha alma também não me vê, ninguém me liga, ninguém me ama, ninguém me visita, ninguém faz isso, ninguém faz aquilo. Precisamos parar por um momento e entender que a responsabilidade também é nossa. Que a mensagem está sendo pregada, precisamos parar para o espelho e dizer, acorda, faça você, busque você, ligue você para outros que estão sofrendo como você está sofrendo, dê atenção para outros que não estão recebendo a atenção devida, ame como você não está sendo amado, ofereça então a sua face, caminhe então a segunda milha, dê então suas sandálias, mas viva o Evangelho com autenticidade. No final, meus irmãos, por mais que nós usemos às vezes de subterfúgios e queiramos colocar algumas pontuações que até convence-nos em nossa alma, mas diante de Deus, tudo aquilo ali está sendo registrado, e no final nós sabemos que na verdade aquilo ali não era verdade, era mentira. E que diante de Deus nós precisamos nos abrir, de todo o nosso coração, e pedir perdão às vezes. Não seja daqueles que ouçam as advertências e deixem para lá. Tome posições. Se coloquem de maneira coerente diante do Cristo. Coloquemo-nos de forma coerente diante do Cristo. A responsabilidade do atalaia o avisar, e do povo que recebeu o aviso de tomar as devidas posições. É uma responsabilidade mútua. Termino da maneira como terminei. Nós pastores precisamos pregar com mais verdade, ainda mais verdade o Evangelho, ainda com mais graça o Evangelho, com ainda mais autoridade o Evangelho, e as ovelhas precisam se dedicar ainda mais ao Evangelho, porque no final não existe o mais bonzinho ou menos bonzinho. Eu estou até errando na redundância, mas no final, entenda bem essa percepção, no final todos nós somos responsáveis diante de Deus, todos. Viva uma vida diferente. Deixe de lado o que não agrada a Deus. Pastor, já fiz tudo de errado, o que eu faço agora? Viva uma vida diferente.
Viva uma vida diferente. Escolha o caminho do Senhor. Volte, dê uma meia volta e trilhe o caminho do bom Pai. E o que passou? Passou. Para trás ficou. Mas agora a vida que eu vivo para o Senhor de quem sou. Essa responsabilidade é de todos nós. É uma urgência para o nosso tempo. É um momento necessário para que saiamos ainda mais apaixonados pelo Senhor, desejando aprender ainda mais de Deus, querendo mergulhar ainda mais no Senhor, entendendo perfeitamente tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Concluo. Somos atalaias, somos sentinelas, e havia a responsabilidade do sentinela, mas também havia a responsabilidade de quem estava ouvindo a mensagem do sentinela. Todos nós temos responsabilidade. E diante do Senhor, do justo juiz, Ele sabe perfeitamente cada uma de nossas ações e atitudes. Eu não sei vocês terminam dessa forma, né? A responsabilidade, nossa responsabilidade diante de Deus. Estava ouvindo essa canção, e meu coração foi inundado com uma paz tão grande aqui no final, tão grande, que a gente cantou há pouco. Não vou pedir para vocês cantarem, não, fica tranquilo. Que diz: a tempestade é o Senhor, chuva forte é o Senhor. Meu coração foi inundado com uma paz tão grande, tão grande, tão grande. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu sei que o Senhor tem algo tão especial para você. Eu sei que Ele tem algo. Assim como o jarro, né, desce esse manto aqui, que a unção do Senhor também recai sobre a sua vida. Eu quero chamar aqui o ministério diaconal. E quem toma da ceia? Iremos participar dela. Quem toma? Aquele que é batizado. Aquele que está em comunhão com Deus e com a igreja local. Ou, se nos visita, com a igreja de onde está. Né? E se não tem? Com Deus, então. Pastor, estou proibido de tomar ceia? Nunca fiz isso com ninguém. Né? Eu acho que vocês me viram sempre. Mas o que a Bíblia diz é: olha, faça uma análise de si mesmo. Né? Faça. Qual a responsabilidade? É contigo. Analise a sua vida. E aí, pastor, o que eu faço? Analisa a tua vida. Então vou deixar de tomar porque eu não estou bem diante de Deus. Não faz isso. Toma e abandone essa vida que está te fazendo não ficar bem diante do Senhor. Coloque a vida em ordem, porque uma hora a trombeta vai soar. Nós não sabemos o momento. Então, enquanto o ministério toca essa canção, eu quero que você pegue dos elementos, que seja do pão, que seja do suco, da uva. Vai vir? Pode também. E que juntos possamos cear.
de gratos louvores.